Para que essa pesquisa estimule ainda mais as pessoas a buscarem bons hábitos, nós reunimos um time de profissionais, time que vai dar dicas, várias dicas para você. Quem sabe começar uma atividade física, porque não, se ainda não começou e se já pratica, tem ainda mais motivação. Repórter João Salgado está ao vivo com a gente. O céu abriu hoje, né, João, em relação aos últimos dias. Está um dia mais propício à prática de exercícios físicos e você está num reduto para isso, um local justamente bem propício para a prática de atividades físicas. Já tem gente se exercitando por aí, hein? Bom dia. É sim, bom dia, Rafael, bom dia para quem está em casa, seja aqui se preparando para correr, fazendo um alongamento, como essa turma aqui, esse grupo de corrida que já existe há 7 anos, tem acompanhamento, orientação aí de profissionais, como inclusive o nosso futebol, né, para quem gosta de jogar, mas a gente sabe também que só o futebol não basta, assim como essa atividade física também não é suficiente, porque é preciso sim aliar também a alimentação, cuidar da alimentação. Por isso eu converso com a Adriana Salum, que é nutricionista, que vai responder algumas dúvidas, né? Eu já começo perguntando a diferença aí de quem está gordinho ou da obesidade, quem está em casa e precisando se mexer. Bom dia. Bom dia. A Organização Mundial de Saúde, ela classifica o indivíduo com excesso de peso, né, ou sobrepeso, quando ele apresenta um índice de massa corporal acima de 25, né, até 29,9. Acima de 30 já é considerado obeso. E aí tem todas as classes dentro da obesidade. Quais são os piores hábitos aí de quem está um pouquinho gordinho? Bom, com relação à alimentação, é o excesso de calorias, excesso de gordura, sendo ela principalmente a saturada e a trans, o excesso de carboidrato refinado, principalmente farinha e açúcar, e também muito refrigerante, né? Então que entra na parte dos açúcares. Mas hoje a gente sabe que a obesidade ou o excesso de peso não está relacionado apenas aos alimentos, não ao excesso de calorias, mas ao estresse, à privação do sono, né? A fatores neuroendócrinos. Então existem outros tantos fatores além da alimentação. Justamente para ter uma alimentação, uma rotina de alimentação saudável, é bom começar cortando, seja o açúcar, o refrigerante, ou talvez o pãozinho do café, mudando para um pão integral. Como é que se faz? Sim, deveria. Na realidade é uma mudança de estilo de vida que englobam, né, tanto o estresse como a atividade física e a própria alimentação. Então na alimentação procurar realmente os alimentos integrais, porque eles vão ter uma resposta, né, no organismo, que é isso que a gente estuda hoje. Eu vou comer um alimento e qual é a resposta fisiológica que ele me dá. Então realmente diminui, que podem aumentar a insulina rapidamente, que são os carboidratos refinados, como eu falei, principalmente o açúcar. Então se a gente não consegue tirar tudo de uma vez, a gente pode ir tirando aos poucos e acrescentando alimentos mais saudáveis. E existem ainda alguns alimentos para que seja possível ajudar, talvez, na redução do peso? Não existe nada milagroso, né? Não, mas a gente tem alguns alimentos, só que as pessoas às vezes acham que o alimento vai fazer o papel sozinho. A gente tem o chá verde, a gente tem a pimenta vermelha, a cafeína, o psyllium, que é uma fibra, a gente tem o ginseng, então que são alimentos chamados de termogênicos que podem auxiliar na perda de gordura corporal e dar mais disposição para quem pratica atividade física. Tá certo, eu agradeço, portanto, a Adriana Salum, que é nutricionista. Daqui a pouco eu volto aí para falar sobre a prática de atividade física, vamos dar algumas dicas, né? Para quem está aí de casa, talvez se empolgar, colocar o tênis, dar uma caminhada, fazer uma corrida hoje, aproveitar que é o feriado, né? Rafael, Soninha. João, eu quero saber o segredo da empolgação desse time aí atrás. Não, aliás, né, João, sempre uma grande saída desses grupos de corrida, né? Porque um colega vai puxando o outro e sempre tem um profissional que vai levando todo mundo junto, né? Então motivação nunca falta para esse grupo aí. Vamos saber sobre isso daqui a pouco, verdade, né, João? Obrigada. E agora a gente volta a falar de qualidade de vida. Há pouco nós falamos que a capital aparece em primeiro lugar da lista do Ministério da Saúde com o maior número de adultos que praticam atividades físicas. Um dado, né, Soninha, bem animador. Mas você também se encaixa nesse grupo? Se encaixa, Soninha? Eu me encaixo, eu faço atividade física. Eu também. Poderia até fazer com mais frequência, né? A gente sempre pode fazer com mais frequência, verdade. mas faça um pouquinho também. Mas quem não é tão disciplinado assim, a gente vai dar agora algumas dicas. Vamos voltar ao Parque de Coqueiros, um local aqui em Florianópolis, fica no continente, pertinho da cabeceira da ponte, bem propício para isso. E o João Salgado, que também pratica atividades físicas, gosta de jogar uma bolinha, né, João? Também está ali pronto para trazer outras dicas de atividades mais frequentes que você precisa também. Eu preciso, a Soninha, todos nós, hein? Verdade, né, Rafa? Tem que fazer o seu futebol, até mesmo
fazer uma corrida, uma caminhada, etc. Tem que estar atento, né? O pessoal tem que, de fato, parar de ter desculpa e começar, assim, a fazer uma atividade física. Mas antes, né, depois da pessoa se convencer de que realmente precisa fazer uma atividade, é bom estar atento à sua saúde. Por isso, eu converso aqui com o Bruno Cardoso, que é médico do esporte. Quem precisa consultar um médico aí, Bruno, antes de começar a fazer, de fato, uma atividade física? Que tipo de médico a pessoa tem que procurar? Bom dia. Bom dia, João. Qualquer pessoa que vai iniciar uma atividade física que tem algum fator de risco para alguma doença cardíaca, algum sintoma de dor ou alguma doença pré-existente deve consultar um médico, né? De preferência um clínico do esporte para ajudar a prevenir alguns tipos de lesões e fazer uma programação desse tipo de atividade física. Quem está acima do peso tem que ter uma atenção diferenciada no que, por exemplo, ao impacto? O que pode acabar pegando aí? Com certeza, o excesso de peso ele sobrecarrega muito as articulações, né? Principalmente os membros inferiores. Além da capacidade aeróbica estar muito diminuída, então uma série de adaptações deve ser feita pelo educador físico nesse tipo de paciente. Quais as melhores atividades para começar a se mexer? Aqui tem tempo faz o alongamento, dar uma caminhadinha, ou já pode correr no primeiro dia? Como é que é? Não, é importante uma orientação do educador físico. Eu acho que qualquer atividade que o paciente esteja motivado para fazer com uma frequência adequada, seja ela uma dança, uma arte marcial, musculação, corrida ou ciclismo, principalmente atividades ao ar livre com treinamento funcional, são atividades muito bem indicadas. Sobre intensidade, quantas vezes repetir isso? De que maneira você sugere o pessoal em casa? Para o pessoal que está parado e vai começar agora uma atividade física, é importante respeitar o período de recuperação. Então, 3 a 4 vezes na semana é um período mínimo bem indicado, 30 a 40 minutos no mínimo de atividade física, para que haja uma recuperação importante para o próximo treino. Tá certo. Eu agradeço ao Bruno pela participação e vou pedir para o Thomas me acompanhar aqui enquanto eu converso com o Fabiano, que é preparador físico e com certeza é um grande motivador dessa galera aí para vir pelo menos no feriado aqui e fazer uma atividade, mas todo mundo está super interessado mais na sua saúde, né? Na saúde deles, inclusive. Tem que estar bem, né, Fabiano? Com certeza. Hoje, principalmente aqui em Florianópolis, né, cresceu muito o número de praticantes de atividade física. Nós podemos perceber agora, em matéria vinculada pelo Ministério da Saúde, uma pesquisa muito interessante que revelou que Florianópolis é a capital no Brasil com o maior número de praticantes de atividade física. E isso a gente pôde perceber 3 fatores que influenciaram, né? O primeiro e principal deles é que as pessoas aqui da cidade começaram a ter mais orientação profissional, começaram a praticar atividade física com orientação de profissionais de educação física. A cidade possui um alto índice de escolaridade, né? A população possui um alto nível de escolaridade e a questão dos locais, né? Hoje Florianópolis tem belíssimas paisagens, nós podemos praticar atividade física em parques, nas ruas, nas praias e trilhas. Tá certo, com certeza, no parque, como a galera está fazendo ali atrás, portanto, fazendo atividade física com orientação e força de vontade que as coisas vão ficar melhores, com a saúde em dia. Rafael, Soninha. Dá mais disposição, sem dúvida alguma, né, João? E aquilo que a gente falou, o grupo é importante porque um vai puxando o outro, né? Isso é sempre muito bacana. Obrigado, João Salgado, ao vivo com as informações.